Olá, sejam todos bem-vindos. É com muita alegria que mais uma vez estamos aqui no canal da BBM para conversarmos um pouco mais sobre temas muito importantes na nossa vida, na nossa existência aqui terrena e para toda a nossa existência. É muito bom para mim, muito gratificante estar aqui mais uma vez. Eu gostaria de agradecer imensamente a direção da casa e a todos os trabalhadores dessa casa tão bendita que nos auxilia e nos apoia e nos socorre tantas vezes, não é mesmo? Então, é com o coração cheio de alegria que eu estou aqui para conversarmos mais um pouco, refletirmos também sobre um tema do nosso cotidiano na visão espírita. Antes de começarmos, então, eu gostaria de ler uma página para que a reflexão pudesse começar. Uma página psicografada por Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, Meditações Diárias. Este livrinho aqui já fica como dica, né? E nós vamos, então, ler a página 123, que se intitula Necessário, agradeçamos a Deus. Necessário conservar o coração agradecido a Deus para que as aflições não nos deteriorem os sentimentos. Para isso, é forçoso procurar o lado melhor das coisas e ocorrências, a outra face das pessoas e das circunstâncias. Em muitos episódios da nossa caminhada na Terra, porque a provação nos visite, afundamo-nos em desânimo. Todavia, em nos apercebendo com segurança quanto à significação disso, compreendemos para logo que a provação é alavanca psicológica sem a qual não solucionaríamos as dificuldades alheias. Certas afeições no mundo nos abandonam em caminho, amarfanhando-nos o espírito. No entanto, que seria de nós se determinados laços possessivos nos detivessem o coração indefinidamente? Empeços materiais persistem conosco por tempo enorme, contudo, acabamos notando que sem eles, quase sempre, ser-nos-ia impraticável a consolidação do equilíbrio espiritual. Está tudo certo na nossa vida, né? A decepção trazida por um amigo é a razão para grande sofrimento. Entretanto, a pouco e pouco reconhecemos que a decepção, no fundo, não existe, de vez que a ruptura de certas relações se traduz por transitório desnível, através do qual se rompem hoje tarefas abraçadas em comum para se refazerem, de futuro, em novas condições de harmonia e de rendimento no bem de todos. O bisturi do cirurgião é suscetível de inquietar-nos a vida, mas retira de nós aquilo que pode induzir-nos à morte prematura. Cura, né? Saibamos agradecer ao Senhor os dons de que fomos aquinhoados. Dor é aviso, obstáculo é medida de resistência, desilusão é reajuste, contratempo é lição. Se sabemos aceitá-los, transformasse-nos sempre em dispositivos para a obtenção da felicidade maior. É por isso que estamos aqui, né? Isso ocorre porque, na maioria das ocasiões, os desapontamentos nada mais são que oportunidades a fim de que as nossas emoções se façam respostas na órbita dos nossos deveres ou para que os nossos raciocínios se recoloquem na direção de Deus. Então, muitas vezes a leitura aqui nos diz, e a gente, com pouca experiência de vida, já consegue perceber, não é mesmo? Que muitos obstáculos que aparecem, especialmente aqueles que são trazidos pela relação com outras pessoas, fazem com que a decepção e o desânimo nos afetem e muitas vezes tirem a nossa fé e rompam de dentro de nós, laços importantes que nos impedem muitas vezes de seguir. E muitas
situações como essas não são situações para que a gente se perca ou se atrase, pelo contrário, são situações para o nosso aprimoramento moral. Porque a gente sempre tem que ter em mente que essa existência, além de transitória, de passageira, é uma escola. Estamos aqui para aprender. E assim como a escola material, nós começamos lá do início, né? Nós começamos pequenininhos no maternal, no berçário, enquanto a gente aprende as funções cotidianas de andar, de caminhar, de pedir, de falar, de nos alimentarmos de maneira sadia, de cantarmos, de aprendermos as letras, os ensinamentos da vida, a sabedoria, as ciências do mundo, os inexplicáveis. Assim é a vida. E nós estamos caminhando em direção a nos formarmos nessa etapa. E esse mundo, essa terra bendita nos foi dada para que esse aprendizado ocorra de maneira segura e justa, de acordo com as leis divinas. Então, a partir dessa reflexão, nós vamos nos concentrar e fechar os nossos olhos de maneira tranquila e relaxada, nos conectarmos com essa energia, com essa vibração educativa, divina na nossa vida. Essa presença de amor, essa presença de luz, que faz com que sempre possamos aprender um pouco mais na presença dos nossos irmãos e irmãs, na nossa presença interna, na nossa luta pelo autoconhecimento, pela nossa renovação moral. Que seja, Senhor, de grande valia a conversa que teremos hoje. Que seja, Senhor, aquela semente a ser plantada dentro do nosso coração ou semeada em terra alheia. Nós agradecemos o apoio da espiritualidade amiga que nunca nos falta, dos mentores desta casa bendita que nos orientam as palavras. E de Cristo Jesus, nosso governador, nosso guia, nosso mestre, que com tanta misericórdia e bondade nos protege e ilumina. Que assim seja. Damos então por aberto essa palestra de hoje, cujo tema é muito especial, né? Nós vamos falar sobre o Dia Mundial de Conscientização pelo Autismo, que hoje a gente chama o autismo, né, esse transtorno, de TEA. Ele tem a seguinte sigla, TEA, T-E-A, transtorno do espectro autista. Quando nós falamos desse tipo de transtorno, nós não falamos de uma doença única, nem de uma doença, na verdade. Nós estamos falando de um transtorno de ordem neurológica que afeta especialmente desde a infância, né? Para que a gente possa falar um pouco mais sobre esse transtorno que está aparecendo muito nas mídias ultimamente, né? E que a gente vê muito a presença de crianças e adultos que estão vivendo com essa comorbidade. A gente precisa entender do que se trata. E aí a gente vai tentar refletir aqui um pouco sobre como agir, como também é a visão espírita nesse sentido, né? E como nós devemos agir dentro da nossa casa espírita. Porque a gente tem que ter consciência de que a nossa doutrina, aquela que a gente acredita, que a gente estuda, não pode ser uma doutrina excludente. Não pode ser uma doutrina que seleciona o sujeito que quer apoiar e ajudar. Não. Nós precisamos sim ter a consciência de que precisamos abraçar todos os nossos irmãos, seja de qual procedência for. Quando nós estamos, enquanto trabalhadores de casa espírita e até mesmo enquanto frequentadores, de acordo com as nossas possibilidades materiais também, a gente precisa ter a consciência de que também somos os agentes da caridade. Porque quando alguém procura a nossa casa, quando alguém procura uma casa espírita, ou seja, qual instituição religiosa for de qualquer segmento, esta pessoa procura um pouco de alívio para sua dor. Esta pessoa pode procurar também um pouco de respostas para os seus questionamentos.
Mas, em geral, queremos o que dentro da casa espírita? A ajuda. Queremos o remédio. E às vezes a gente quer até a cura. A casa espírita é para nós um hospital. É para nós um abrigo. É para nós uma casa bendita de amor. Então, nós que estamos dentro da casa espírita por escolha, por necessidade, por vontade de trabalhar, temos que ter a consciência de que vamos receber todas as pessoas necessitadas. E essas pessoas não vão ser pessoas fáceis muitas vezes, mas vão ser pessoas que vão nos ensinar. Porque se engana aquele que acha que vai receber pessoas do qual somente vai ajudar. Não, nós somos sempre os primeiros a ser ajudados, né? Primeiramente, por eu estar ali e poder dar uma palavra amiga, uma orientação, um esclarecimento, trabalhando na evangelização, na distribuição de cesta básica, na recepção, seja lá qual for a tarefa, eu sou o primeiro a ser beneficiado, porque eu estou ali também para trabalhar, e o trabalho é benefício próprio também. Nós não vamos trabalhar pensando também, eu tenho que trabalhar porque eu preciso me melhorar, eu tenho que evoluir, eu tenho que seguir em frente, então eu vou fazer isso para mim. Não, a gente trabalha de coração aberto. A gente precisa ter a consciência desse trabalho de coração aberto. Porque nós vamos nos sentir muito melhor. Quantas vezes nós estamos doridos, nosso coração está pulsando de forma mais acelerada, os problemas da vida, do cotidiano, as decepções, como mesmo a leitura inicial nos falou, e a gente procura a casa espírita para trabalharmos e a gente às vezes encontra tantas dores maiores que a nossa, diferentes da nossa, tantas pessoas que apesar dos seus problemas, dos seus cadinhos, das suas situações estão ali firmes, muitas vezes sorrindo, muitas vezes dando para a gente uma lição de esperança. Eu encontro muito nas pessoas mais idosas, que muitas vezes estão com dores, com dificuldade de caminhar, com a saúde debilitada, mas transbordando de alegria por poderem estar ali. Então, são excelentes exemplos para a gente. Não há nada melhor do que olhar a dor do outro, trabalhar em prol do outro, para poder curar, sarar, reduzir, diminuir a nossa dor. Acolher o outro faz com que a gente se acolha nas nossas maiores profundezas. Então eu convido a todos vocês para que a gente possa refletir junto nessa conversa e para que a gente possa se conscientizar para que o preconceito, para que a exclusão, para que o achismo não nos impeça de agir da melhor maneira possível, dentro e fora da casa espírita, como espíritos encarnados, como seres pertencentes de uma sociedade material e como irmãos em espiritualidade, né? Então vamos voltar aqui para o nosso tema. Eu preciso antes dizer que é um grande desafio falar desse tema para mim, né? Foi me dado essa missão e eu não sou leiga no assunto, eu sou professora já há alguns anos, sou psicopedagoga, tenho uma especialização em neurociência. Então, diante disso, principalmente porque estou em sala de aula, lidando com a educação de crianças, eu tenho muito contato com pessoas que possuem transtorno do espectro autista. E eu posso afirmar que eu aprendo muito com essas pessoas. Principalmente a amar. São pessoas que nos ajudam muito a desconstruir as nossas certezas, a pensar e ver as coisas sobre novas perspectivas, a estudar, a conhecer, a ver num simples olhar uma grandíssima vitória.
Então vamos entender primeiro o que é o autismo, né? Como eu já falei, é conhecido como transtorno do espectro autista porque não existe uma definição única para o sujeito que tem esse transtorno, que tem o autismo. Ele pode variar imensamente, né? O sujeito que possui sintomas que surge ali desde a primeira infância até mais ou menos os 3 anos de idade, é um sujeito que vai ter especialmente uma impossibilidade ou uma dificuldade em relação à comunicação e à relação com o outro. Então, a característica principal dessas pessoas, desses sujeitos, né, começa na infância e vai para o resto da vida, é essa dificuldade de se relacionar. E muitas vezes uma dificuldade importante em dizer o que se sente, em conseguir compreender o que o outro diz. Então, nós estamos falando de um espectro que abarca um leque enorme de possibilidades, que vai da pessoa que precisa de um suporte mínimo, do sujeito que fala, do sujeito que consegue lidar com a sua individualidade, com a sua autonomia, mas que tem algumas características importantes ali, que coloca ele dentro desse espectro, que é a questão relacional, que é a questão muitas vezes de um hiperfoco, né? Uma dificuldade de comunicação, até aquele sujeito que tem um nível de suporte muito mais intenso, muito mais profundo, que é aquele sujeito, aquela pessoa que não consegue verbalizar, né? Que nós chamamos então do autista não verbal. Muitas vezes ele até consegue, depois de tratamentos, verbalizar algumas palavras mais soltas, muitas vezes sem tanta intencionalidade, né? Mas como uma repetição. Então, essa pessoa é um nível de suporte muito mais intenso. Então, a gente precisa compreender que não estamos falando apenas de uma característica, de uma necessidade apenas. Cada sujeito é um sujeito e, de acordo com essa perspectiva, cada necessidade vai surgir de forma diferente. Em geral, a família que recebe uma criança com transtorno do espectro autista precisa muito do suporte de profissionais que possam auxiliar, né? O neuropsicólogo, o próprio neurologista, terapeutas como fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, psicopedagogos. Então, é uma criança que vai precisar de muito suporte profissional, isso pensando na perspectiva da materialidade, né? O que faz a gente refletir que deve ser muito difícil para as pessoas que não têm condições financeiras, para as pessoas que vivem em vulnerabilidade social, para as pessoas que vivem distante do acesso a essas especialidades médicas materiais, conseguirem cuidar melhor dos seus parentes, dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus netos com o transtorno do espectro autista. Então, nós estamos falando de um transtorno que precisa ser conhecido e que precisa de muito apoio e que muitas vezes esse apoio pode não chegar, né? Então, a gente sabe que no mundo que a gente vive, uns possuem privilégio, mas a maioria não, né? O que também constitui uma prova muito importante para a vida. Então, necessário se faz também, assim como todas as questões que necessitam de suporte médico, seja elas orgânicas, psicológicas, emocionais, necessário se faz então que a gente pense e que a gente procure, enquanto sujeitos encarnados dentro dessa sociedade, garantir os direitos de quem tem essa necessidade de suporte e de apoio. Então, a criança que nasce em um lar e traz consigo esse transtorno, né, o transtorno do espectro autista, o TEA, é uma criança que vai precisar também ser muito abraçada por sua família, muito entendida. E eu já lidei de perto com algumas famílias que estavam descobrindo isso,
estavam no processo de conseguir um diagnóstico que também, de acordo com os especialistas da área, não é um processo fácil. Algumas características são mais fáceis de se descobrir, mas outras ficam um pouco camufladas, então é necessário uma série de consultas e tratamentos e terapias para que se tenha certeza de que a criança se encontra dentro desse espectro, né? Então, a família que recebe essa criança, e eu digo a criança porque a gente já consegue perceber alguns pontos desse transtorno desde a primeira infância, como eu falei inicialmente para vocês, é uma família que precisa acolher também de braços abertos. Às vezes, isso consegue acontecer de uma maneira mais eficaz no início, mas às vezes também a gente lida, né? A gente observa, os médicos também levantam esse ponto do apoio à família, do apoio da família para a criança com o TEA, né? E o apoio que a família também precisa ter nesse processo de aceitação dessa questão da criança, né? Então, a gente precisa ter muita caridade no falar e no olhar que temos para essa família, que possui dentro do seu seio esse presente, porque é um presente. A gente tem um hábito muito difícil na nossa vida, mas é quase inerente do ser humano, que é o julgamento, né? A gente às vezes se vê em posições de dizer assim, mas eu não faria isso, eu jamais diria isso. Eu jamais tomaria tal atitude. Mas a gente sabe que tal atitude, pensamento, ação e palavra, a gente só sabe se vai fazer se vive naquela situação. Então é muito difícil a questão do julgamento, né? É muito fácil a posição daquele que não vive. Porque ele pode dizer, elucubrar, raciocinar, conseguir pensar numa melhor saída do ponto distante daquela situação. É muito fácil. Mas quando eu estou dentro da situação é que eu sei quais são as possibilidades, o que eu posso fazer, como eu vou agir. Então a gente deve olhar com muito carinho e muita caridade para a família que tem essa criança, que ainda está no processo de descobrir. Muitos pais e mães vivem uma primeira etapa de negação, o que é natural também, né? Que quando uma família está preparada para receber uma criança, um ser que está vindo encarnar, ela idealiza esse ser. É natural. Quando esse ser nos chega com alguma questão, é muito difícil para a família que recebe muitas vezes. Não estou dizendo que é uma regra, mas em geral é dessa maneira que acontece. É um susto, é um medo. Muitas vezes a família não tem muita informação sobre aquilo. E não estou falando só do TEA, qualquer tipo de questão. Então, muitas vezes a família ela vive um processo de luto daquela criança que ela idealizou, que ela pensou que ia receber, para conseguir entender e viver aquela criança que veio, né? Então, você tem aí questões que envolvem todos os espíritos encarnados ali naquela família. E aí, pensando na visão espírita, a gente consegue ver, existe um planejamento reencarnatório. Todas aquelas pessoas que estão naquela família foram determinadas através da misericórdia divina, pela lei da reencarnação, dentro desse mundo de provas e expiações que está passando por uma transição para a regeneração. Estamos num período de transição. Estamos aqui para aprender nesta escola. Então a gente já vem programado para receber o meu irmão, para ser recebido pelos meus pais, pela minha avó, seja lá, aquela pessoa que vai me cuidar, e aqueles que vão precisar do meu cuidado. Então isso tudo já está preparado. E muitas vezes aquelas provações ou expiações que nós vamos passar enquanto encarnados, elas foram já previamente combinadas, vamos dizer assim, entre aspas, né? Planejadas. A espiritualidade que nos auxilia nesse processo reencarnatório, junto conosco muitas vezes, dependendo do nosso nível de esclarecimento,
né? Dependendo do nosso nível também de aceitação, ela vai, muitas vezes, junto conosco, nos auxiliar neste processo de planejamento reencarnatório. E a família que recebe esta criança, ela está preparada. Ela está preparada para essa bênção. E vai viver esse processo de aceitação, de luta, de procura. Então, a gente que convive com pessoas assim, e aí voltando para a história do trabalhador na casa espírita, que recebe a criança assim dentro da nossa casa espírita, com sua família, deve receber de maneira muito afetuosa e carinhosa. Porque aquela família busca acolhimento. Busca acolhimento, né? Então, vamos voltar a falar daqui a pouco um pouquinho mais sobre o TEA, tá? Mas agora eu gostaria de ler aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós falamos aqui de planejamento familiar, de planejamento reencarnatório, né? E de reencarnação. Então eu marquei aqui do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Eu marquei do item 7 aqui. Os sofrimentos por causas anteriores são frequentemente como os das faltas atuais, a consequência natural de uma falta cometida. Então eu convido a gente a refletir. As questões, muitas vezes, de saúde que nós vivemos aqui no nosso corpo físico, elas são frutos da misericórdia divina por uma ação que outrora fizemos. Tal é a lei. Temos essa consciência. Seja essa questão da ordem que for, muitas vezes são frutos de ações de outrora. Seguindo aqui o item 7. Assim se explicam pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra como mundo expiratório. Então é comum, todos nós vivemos isso. Todas as questões que a gente encontra por aí de muito sofrimento, elas podem ter sido sim questões expiatórias ou provas que nós precisamos passar por estarmos aqui. Mas também podem ser dessa própria encarnação que temos. Mas no caso, né, refletindo sobre questões que já vêm desde a infância, a gente pode pensar que faz parte desse processo reencarnatório. Mas, se a gente eleva pelo pensamento de maneira a abranger, né, a entender que a gente vive uma série de existências, ver-se-á que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo da que lhe é dada no mundo dos espíritos, e que a justiça divina jamais é interrompida. Então, mais uma vez aqui a gente encontra uma justificativa para muitas das provações que nós passamos nessa vida. E estamos lá desde a página inicial conversando sobre isso, né? E nós estamos aqui para trabalhar pelo nosso aperfeiçoamento. Esse é o nosso objetivo. E aí o item 8 diz assim também: as tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos. Aquele espírito ainda está no momento endurecido, aquilo é imposto, aquela provação é imposta. Mas elas podem ser livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, aqueles que querem passar por tal situação, que sabem que dessa maneira vão conseguir aprender muito mais. Isso pode acontecer. Essas tribulações, pois, são ao mesmo tempo expiações pelo passado que elas, tiveram e pelas provas que virão no futuro, que elas preparam a gente para viver. Rendamos graças, diz aqui, a Deus, que na sua bondade concede ao homem encarnado, ao ser humano, a faculdade de reparação e não nos condena. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5 do Evangelho. Entretanto, não seria preciso crer que todo o sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar com a depuração ou apressar o seu adiantamento. Pensemos assim. Muitas vezes, quando a gente vê alguém passando por uma dificuldade, um processo, ou com alguma condição, a gente pensa, né? Uma pessoa tão boa, tão bonita, uma criança tão inocente. Mas
a gente que tem esse pensamento, que segue nesse raciocínio da doutrina espírita, sabe que essas tribulações foram enviadas para nós como forma de aprendermos, para conseguirmos aprender, né? E para conseguirmos caminhar mais rápido. Muito se diz sobre o TEA em relação a isso. O que se fez anteriormente, o que se deixou de fazer. Nesse caso eu digo, graças a Deus a misericórdia do esquecimento. Para todos nós, graças a Deus a misericórdia do esquecimento. Quem somos nós para dizer o porquê de tal ou tal situação na vida de alguém? Quem somos nós? A minha avó já dizia, telhado de vidro. Não atire pedras no nosso telhado de vidro. O que vamos fazer com o conhecimento que nós temos da doutrina espírita, que nos diz que essas situações que vivemos, essas questões relacionadas à nossa vida terrena, que muitas vezes nos impedem de viver em plenitude, porque temos que usar essa informação para atingir uma outra pessoa? Que falta de caridade. Temos então que ter a consciência de que esse é o melhor momento da nossa vida. O momento onde estamos atravessando tribulações, onde estamos passando situações difíceis, seja elas físicas, mentais, transtornos e doenças. É difícil, é doloroso, muitas vezes, mas é o melhor momento de nossas vidas, porque proporciona para a gente um aprendizado enorme. Cabe então aqui, eu sugiro, essa reflexão, né? Então nós, enquanto sujeitos encarnados, em busca do nosso avanço moral e espiritual, o que podemos fazer? Abraçar. O que a casa espírita pode fazer? Precisa estar preparada para receber todo tipo de criança em sua evangelização. Deixai vir as minhas criancinhas e que elas cheguem, e que os nossos trabalhadores, que nós estejamos prontos para receber, com o coração aberto e entendendo do que se trata, para que a gente não seja pego de surpresa e tenha uma atitude de anti-amor, sem caridade, ou uma atitude preconceituosa, porque acontece quando a gente não tem o esclarecimento, quando a gente não tem a informação. Então, que essa conversa que nós estamos tendo aqui, e já está na reta final, possa ser uma conversa também de esclarecimento importante, para que a gente possa ver uma família na rua e auxiliar em prece e oração, em olhar gentil e caridoso. Se tiver alguém na nossa família, que a gente possa se inteirar cada vez mais para dar apoio para esta pessoa que está aqui para nos ensinar essencialmente a amar. Como eu falei anteriormente para vocês, a pessoa portadora do TEA tem essencialmente uma dificuldade muito grande de se socializar. Uma característica que a gente chama de clássica é aquela pessoa que não consegue olhar no olho. Muitas vezes olha para cima, com um olhar perdido, parece estar perdido. E essa pessoa, seja ela criança, jovem ou adulto, quando consegue criar um pouco de vínculo com seu cuidador ou cuidadora, um simples olhar, toque de mão, já é incrível. É uma vitória incrível. Dar um objeto para o outro, conseguir criar momentos de trocas rápidas de olhar, de conexão, é uma vitória incrível. Olha que coisa mais bonita
que essas pessoas nos ensinam a olhar as miudezas da vida, a valorizar o toque carinhoso quando conseguimos, a valorizar a troca de olhar, o afago, o afeto. Olha que grande oportunidade da gente conseguir aprender a valorizar os pequenos momentos. A gente se levanta, tem a nossa rotina, crianças, vamos, levam para a escola e trabalha, e se eu não trabalho mais, programa questão, já vou agitar as coisas de casa, né? A gente segue a nossa rotina, né? Diariamente. Pouco paramos para refletir como somos agraciados de estarmos juntos e conseguimos levantar da cama, fazer as nossas atividades diárias e ter alguém tão iluminado na nossa vida. Esse momento de luz de aprendizado faz com que a gente consiga reaprender muitas coisas que ficaram para trás. Então é um tesouro para essa família. Receber uma criança com TEA, dar o suporte necessário para essa criança, de acordo com as possibilidades familiares, de acordo com a necessidade da criança. Orientar, lutar, acalmar e arrumar um jeito de se conectar. E aí não tem como a gente falar da maternidade nesse sentido, né? Da mãe ou da cuidadora principal ou do cuidador principal daquela criança com TEA. Porque a fase inicial, a fase onde a criança está se desenvolvendo corporeamente, é desafiadora também. Muito. Os primeiros passos, as palavras que às vezes saem, às vezes não, o aprendizado das letras, a autonomia, relacionamento e socialização com as outras crianças, andar em público. Muitas dessas crianças, a maioria delas, tem uma hipersensibilidade a estímulos sonoros, visuais. São crianças que vão ter dificuldade de estar em multidões, de assistir músicas muito altas, cores muito vibrantes, porque o seu cérebro funciona de uma maneira diferente. Capta e registra os sons, os sensores, né? A parte sensorial do cérebro, ela é mais sensibilizada. E a nossa sociedade ainda está aprendendo a conviver com crianças dentro desse transtorno, com adultos dentro desse transtorno. A nossa sociedade mal sabe conviver com as crianças sem transtorno ou com transtorno. Muitas vezes a gente deseja que a criança tenha um comportamento tal que não nos incomode. Né? Na casa espírita eu já tive um relato, não na nossa casa, né? Mas há uns anos atrás eu tive um relato de que uma criança chorava, um bebê, tá? Sem nenhuma questão médica relacionada, chorava, devia estar cansada, com fome, enjoada, dentro de uma reunião pública de uma determinada casa espírita X. Mas não grande, um salão grande, muitas pessoas presentes. Essa criança chorava. Então a família da criança afagou, levantou e tentou fazer com que a criança parasse de chorar. Foram, assim, a situação foi muito rápida, né? Não durou minutos, não. E um trabalhador da casa foi até a família da criança, né? O cuidador, e disse para o cuidador se retirar. Mas falou de uma maneira muito dura. A nossa sociedade ainda não sabe lidar com as crianças, né? Muitas vezes a gente fica achando que elas precisam se calar, que elas não podem demonstrar cansaço, que elas não podem gritar e chorar, sendo que é uma característica essencial da criança. Se a gente tem dificuldade de entender e aceitar a criança, imagina a criança portadora de alguma questão. Hoje, em específico, estamos falando do TEA, mas existem inúmeras outras questões. E a criança é um ser que precisa muito do nosso acolhimento.
E é muito importante que a evangelização receba essas crianças. Há pouco tempo atrás estávamos no início do ano, estamos agora em abril, mas há pouco tempo atrás estávamos no início do ano e normalmente as casas fazem um alerta evangelização, falando sobre a necessidade de receber as crianças para que essa sementinha possa ser plantada. E precisamos receber e saber receber todas as crianças. Então nós estamos aqui hoje falando sobre a questão do transtorno do espectro autista e entendendo que qualquer questão que nós temos pode ter uma razão em outrora, mas que não somos nós que iremos apontar essa ou aquela razão. Iremos compreender, como estudantes da doutrina espírita, como simpatizantes da doutrina espírita, e a acolher. E quando estamos trabalhando em uma casa, saber também entender e acolher a criança e sua família, o jovem e sua família, o adulto e sua família, com um olhar de caridade. O que a casa espírita então pode fazer nesse sentido? O que faz com todos os outros? Passe, água fluidificada, conversa fraterna, acolhimento. É o que podemos fazer. E fica a reflexão também para todas as outras questões que podem envolver uma criança, porque a criança não é a questão. Não é o transtorno, não é a doença, não é o problema, seja lá o que for. A criança é um espírito encarnado. É um sujeito dentro de um corpo em desenvolvimento. E muitas vezes um espírito muito mais antigo que nós adultos. Muitas vezes espíritos conhecidos e afins, outras vezes não. Mas quem somos nós para saber? Sabemos que assim o é, e é o suficiente muitas vezes, né? Saber que estamos aqui para viver esses encontros e para aprender cada vez mais. Então, dia 2 de abril é lembrado como o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, instituído pela ONU desde 2007. Que esse dia que serve de lembrete para gerar informações, para auxiliar a combater, o preconceito, que este dia possa ser lembrado por todos o ano inteiro, que não fique só hoje. E que essas reflexões que nós tivemos aqui sirvam para a gente observar a nossa atitude e para a gente saber também, enquanto pessoas que compõem uma sociedade, como agir. Seja na casa espírita, no shopping, na praia, em uma viagem, no supermercado, na rua. Que a gente saiba compreender, que a gente saiba olhar com gentileza e ter uma visão e uma atitude caridosa, porque é isso que temos que ter, né? Uma atitude, uma ação caridosa. E se você tem esse presente na sua vida, que seja a luz, que você encontre força e a espiritualidade nos ampare sempre, que busque os direitos, porque temos uma legislação que garante o apoio a essas crianças, sim, que ajude quem também tem, porque existem muitas conquistas e muitas vitórias, muitos milagres acontecem, que ajudam a essa criança a viver, a crescer e a se desenvolver e que ajudam essa família a dar esse suporte e a viver isso juntos. Porque no fundo, o grande aprendizado mesmo é o amor, é a aceitação. E nada melhor do que aprender com os nossos filhos, com os nossos entes, e muitas vezes não é nosso filho, é o nosso afilhado, é o nosso sobrinho, é o filho de um amigo, de uma amiga, mas que temos grande identificação, grande empatia, grande afinidade, e que nós possamos ter boa postura e saber conduzir. E se essa pessoa
essa família nos procurar pedindo auxílio, o auxílio da doutrina e a explicação, que a explicação e que o entendimento venha na medida que a pessoa desejar, respeitando o tempo de cada um e entendendo que não estamos aqui para julgar, estamos aqui para compreender e acolher. Do que adianta procurarmos saber o porquê? O que isso vai mudar nesse momento? Precisamos saber como agir daqui por diante, porque é por isso que todos nós estamos aqui, não é? Para aprender a agir daqui por diante. Quantas vezes erramos, quantas vezes caímos, mas nos é dado o benefício do perdão, da chance de conseguir prosseguir na nossa existência. Eu gostaria de agradecer como professora, eu gostaria de agradecer como mãe, eu gostaria de agradecer como espírito encarnado, eu gostaria de agradecer como espírita, todos os presentes, encarnados e desencarnados, que estiveram conosco nessa reflexão. Se por favor restar alguma dúvida, eu sugiro que pesquisem, né? Existem associações e profissionais renomados no assunto que podem nos ajudar a entender melhor sobre o TEA, a compreender o tamanho da complexidade e as inúmeras vertentes que pode existir dentro desse transtorno, e aí é uma questão mais científica. Eu sugiro que pesquisem, que tirem a dúvida. A internet também pode apoiar nesse sentido, mas eu peço que procurem pessoas que sejam assim especialistas no assunto, que nós podemos confiar, que são médicos, neurocientistas, cientistas, psicólogos, psicoterapeutas, que podem falar com muita responsabilidade sobre essas questões, né, que envolvem o TEA, o transtorno do espectro autista. E que se ficou alguma dúvida em relação à doutrina, eu usei aqui uma obra subsidiária, eu usei aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, mas existem outras obras. Então, se ficou uma dúvida, eu sugiro também que pesquisem com as pessoas que vocês conhecem da Casa Espírita. Podem pesquisar na internet também, mas eu sugiro também fontes confiáveis. A FEB, que é a Federação Espírita Brasileira, ela possui uma página confiável e possui alguns cursos para evangelizadores que queiram se aprofundar na inclusão dentro da evangelização, e aí a gente fala de todas as questões de saúde física, mental, psicológica, tá? Como incluir dentro da evangelização, e também possuem demais esclarecimentos para que a gente possa estudar sobre a questão da inclusão dentro da casa espírita e na nossa vida também, para a gente aprender a compreender e olhar o outro, não com as suas diferenças, mas com tudo que ele pode contribuir e que nós podemos contribuir também. Agradeço a presença de todos vocês, espero que tenha sido proveitoso para todos nós essa reflexão e que se a gente sair daqui pensando em mudança de atitude, refletindo em alguma coisa em relação ao que conversamos, já é o suficiente, já fico muito feliz e muito grata. Até a próxima, pessoal, vamos fazer a nossa oração de encerramento e aí a gente se despede, né? Senhor, gostaria de agradecer por essa conversa de hoje, agradecer pela Tua misericórdia atuando sempre na nossa vida, para que possamos viver em situações onde podemos, onde aprender, nos desenvolver e caminhar a boa caminhada da evolução, com percalços, com altos e baixos, com dias bons e outros nem tanto, mas que algo dentro de nós não nos deixe desistir, que é a fé. Que ela possa ser fortalecida e encorajada, Senhor, pelo sentimento que Tu despertas dentro de nós, de amor por nós, pelo próximo, por Ti e pela Tua mensagem.
que hoje conversamos, codificada por Kardec e atualizada cada vez mais, Senhor. Agradecemos mais uma vez a espiritualidade que abaliza esta casa pela oportunidade de estarmos aqui hoje juntos e que possamos estar em paz conosco, hoje e sempre. Graças a Deus pela oportunidade, graças a Deus por tudo. Muito obrigada, nos vemos na próxima. Um forte abraço, bênçãos e paz a todos.